Construindo o futuro. Propósito, inovação e impacto. A ideia é que a gente faça uma conversa e uma jornada. Não me proponho hoje a apresentar receitas de bolo, até porque eu, Helena Berto, não acredito que as nossas jornadas são iguais e por isso elas demandem as mesmas soluções. Aquilo que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. E está tudo bem, a gente pode conviver com isso. Mas antes da gente começar a falar sobre inovação, e a conversa é sobre inovação e sobre futuro, eu preciso me autodescrever. Porque pensar futuro e pensar inovação é necessariamente, na minha perspectiva, pensar um futuro que caiba todo mundo. E para caber todo mundo, essa comunicação ela precisa ser fluida. Então, eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo abaixo do ombro. Hoje eu estou vestindo uma calça vermelha e uma blusa estampada. Atrás de mim tem o painel escrito TEDx Campinas, Women, e o painel. É importante, todas as vezes que a gente falar sobre inclusão, a gente traga todo mundo para essa conversa. E quando a gente fala dessa construção de futuro, a pergunta prioritária que eu acho que eu deixo aqui para a gente refletir é quais são as decisões que a gente está tomando hoje para construir o futuro que a gente acredita, o futuro que a gente deseja. E a gente precisa relembrar que futuro não é só aquele lugar longínquo, onde a gente projeta sonho. Futuro para muita gente que está aqui é amanhã, é a segunda-feira, é o mês que vem. Quais as decisões que a gente está tomando agora? E eu sempre penso que eu quero muito, daqui a alguns anos, olhar para trás e me orgulhar das decisões que eu tomei. Principalmente porque eu sou mãe da Olivia, uma menina incrível de 10 anos. E eu quero daqui a alguns anos, quando ela me perguntar, mamãe, aonde você estava nesses momentos, eu possa dizer para ela com muita tranquilidade que eu me coloquei do lado certo das coisas. E para a gente falar de futuro, gente, eu gosto muito de pensar que presente é uma fotografia. E por que a gente precisa falar de presente? Porque o presente hoje foi futuro ontem. E falar que presente é uma fotografia, eu trago uma imagem para mim que é muito simbólica. É uma foto do Sebastião Salgado, da propriedade dele com a esposa. Quando eles chegaram lá em 2001, foi isso aqui que eles encontraram. Aquele era o presente. Mas a gente está falando de inovação e de futuro. Ao mesmo tempo que o presente é uma fotografia, o presente também é sonho e projeção. E por isso a gente precisa sonhar. Por isso a gente precisa projetar. Volto a essa primeira frase. Qual é o futuro que a gente deseja e quais as decisões que a gente está tomando hoje? As decisões que foram tomadas naquele momento puderam fazer que esse futuro de agora fosse muito mais verde, fosse muito mais possível. Mas, gente, para a gente conseguir pensar inovação, tecnologia e futuro, a gente precisa necessariamente se localizar nessa conversa. E o que eu quero dizer com isso? A gente precisa entender de que perspectiva a gente vê o mundo, a gente precisa entender de que lugar a gente sente para que aquilo que a gente propor enquanto inovação faça sentido para todas as pessoas. Normalmente, a literatura vai trazer para a gente uma série de definições. A gente vai entender que inovação é fazer mais rápido, a gente vai ver que inovação pode ser fazer melhor, fazer mais barato, fazer de forma mais eficiente. Inovação é sobre tudo isso. Mas inovação parte de alguns princípios. A inovação precisa se propor a resolver problemas reais. E o que são problemas reais para as pessoas? Porque pensar nesse lugar do que é o novo, a gente precisa pensar o novo para quem? E aí eu queria muito que a gente pudesse trocar um pouco, para a gente se conhecer e refletir sobre a nossa capacidade de inovar. Queria fazer uma pergunta para vocês. Quem viajou de avião aqui nos últimos 12 meses? Levanta a mão. Quase todo mundo. Eu até ouvi risos, né? Porque quem não se desloca de avião para chegar em Campinas, às vezes eu precisei estar aqui, é até simples, né? É até simples para a maioria de nós. Quem tem smartphone? Telefone celular. E eu perguntei só um, tá? Nem estou perguntando quem tem dois.
trivial, como a gente costuma dizer. Quem tem cartão de crédito? Quem tem carro, posse ou na residência onde você mora? Quantas pessoas contratam para as suas residências serviço de limpeza? Seja diário, seja mensal, seja eventual, mas fazem alguma contratação de serviço de limpeza. Quantos de vocês foram ao restaurante nos últimos 30 dias? Se você respondeu sim a essas perguntas, você faz parte de 2,34% da população brasileira. É pensar sobre inovação, correto? São perguntas absolutamente simples para a maior parte de nós. Isso nos coloca num pequeno grupo de 2,34% de uma população de mais de 200 milhões de pessoas, de um território que quase cabe uma Europa aqui dentro. Como a gente vai falar de inovação se a gente não colocar em perspectiva de quais lugares cada um de nós percebemos a realidade? Como a gente vai falar de inovação e como a gente vai presumir dar conta de entender a complexidade de um país que, para além do seu território e da sua população, ele é multicultural. E, às vezes, falar bem restrito a Brasil numa perspectiva bem do Sudeste. A gente não dá conta e esse é o primeiro passo para a gente reconhecer processos realmente inovadores. Agora que a gente se conhece um pouco melhor, falar sobre inovação, gente, não é só falar sobre tecnologia, é necessariamente falar sobre pessoas. Porque são pessoas que conduzem esses processos. São pessoas que trazem para a mesa seus repertórios, suas vivências, quem elas são. Eu fui apresentada aqui por uma série de premiações que eu recebi, pelo lugar que eu trabalho e pela minha formação. Mas eu costumo dizer que, para além dessas coisas, o que faz sermos quem somos é o lugar de onde nós viemos. Tem uma frase do Frei Beto que eu gosto demais e que, para mim, me conduz quando eu penso em inovação. A cabeça pensa onde o pé pisa. E são essas reflexões que a gente precisa fazer. Pensar em tecnologia, na perspectiva do device, do computador, da linguagem de programação. Vou fazer outra pergunta para vocês. Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, qual era o hot topic de todos os eventos de inovação e tecnologia que vocês foram? Todo mundo falava do metaverso, o avatar do metaverso, tem que ter a loja no metaverso, a gente precisa se projetar no metaverso. Ano passado e esse ano a gente está falando de quê? Inteligência artificial. Como que a gente vai aplicar a inteligência artificial? A inteligência artificial vai ou não roubar o emprego das pessoas? Como que a gente vai garantir direitos autorais? Por quê? Porque é mutável, porque evolui, porque a gente se supera. Mas a gente precisa colocar em perspectiva pessoas. E quando eu penso em inovação, quando eu penso em pessoas, a pergunta que eu deixo para a gente refletir é: quem está na sala quando a gente está desenhando o futuro? Quem são as pessoas que estão na mesa tomando as decisões necessárias para a construção daquele futuro que todos nós, de alguma forma, queremos viver? E aí eu quero fazer uma jornada aqui com vocês de pensar em 3 elementos, que eu estou chamando de sensos. Quais são os sensos que a gente precisa trazer para pensar a tecnologia, para pensar a inovação? O primeiro é senso de realidade. E o que eu quero dizer com senso de realidade? O Brasil hoje tem 32 milhões de habitantes, de pessoas que não têm acesso à água potável. Quando a gente pensar em tecnologia, a gente precisa ler o mundo. E não só o mundo onde a gente está inserido, o mundo onde a gente não está. Como é que a gente inova se a gente não colocar em perspectiva que talvez você esteja desenvolvendo ou codando alguma coisa pensando em tecnologia num país onde 32 milhões de pessoas não têm acesso à água potável? No que a gente deveria estar colocando esforço nesse exato momento? Isso é senso de realidade. É entender que a minha realidade não define a das outras pessoas e a minha história individual não define avanços coletivos. Pensar em tecnologia também, pensar em inovação também é ter senso crítico. A gente precisa questionar o que está posto.
Processo de inovação passa necessariamente por desafiar o status quo. E se não tiver bom para todo mundo, não tá bom. E a gente precisa estar um pouco mais confortável em ter conversas desconfortáveis. A gente precisa olhar para o lado e perceber, acho que tem um desconforto aqui. A tecnologia está a serviço de quê? A tecnologia está a serviço de quem? O teu senso crítico e o meu senso crítico faz com que a gente analise de forma, às vezes, um pouco mais aprofundada se aquilo que a gente está desenhando e desenvolvendo está gerando mais impacto positivo ou está gerando mais cisões entre as pessoas. Se a tecnologia e a inovação que a gente cria está trazendo mais pessoas para a conversa ou está aprofundando ainda mais as diferenças que a gente já vivencia hoje. E pensar em inovação, gente, eu gosto muito disso. Inovação não nasce no consenso. Adoraria que a gente reunisse uma sala cheia de pessoas e que para o processo de inovação todos nós concordássemos e nos abraçássemos numa grande ciranda e saíssemos felizes. Mas a inovação ela nasce no tensionamento. Ela nasce no tensionamento de fazer as perguntas difíceis e perguntar se aquilo que está sendo desenvolvido está fazendo a vida das pessoas melhores ou está fazendo a vida das pessoas ainda pior. Se a tecnologia sendo desenvolvida e a inovação que está acontecendo agora está trazendo mais gente ou não. Por isso ela não nasce no consenso, ela nasce na divergência. E por isso inovar é sobre pessoas, porque eu preciso de perspectivas diferentes na conversa, eu preciso de marcadores diferentes. Eu preciso entender que num país como o Brasil, por exemplo, que tem 56% de uma população autodeclarada negra, essas pessoas precisam estar desenvolvendo tecnologia. Onde o maior grupo demográfico ser mulheres, mulheres precisam estar pensando em inovação. Que quando eu penso na distribuição geográfica, não pode estar restrito ao Sudeste. Porque a vivência de quem mora no Norte e no Nordeste desse país, a cultura não é a mesma. E aí eu tenho uma outra perspectiva, que é esse terceiro senso. É o senso de responsabilidade coletiva. Para além do meu compromisso ou do seu compromisso individual, qual é a responsabilidade que eu tenho com a sociedade onde eu estou inserida? Se aquilo que eu estou desenvolvendo hoje está de fato gerando impacto e resolvendo dores reais das pessoas que estão aqui agora. Como sociedade, a gente vai conseguir avançar se a gente não pensar nos impactos e na responsabilidade que cada um de nós temos em desenvolver soluções que façam sentido para todas as pessoas. E aí vem uma pergunta que a gente precisa se fazer com muita transparência e com muita coragem. Inovação para quê? Inovação para quem? Quem tem acesso? Quem consegue usar? Para quem está colocado? Os processos de reconhecimento facial muitas vezes são falhos para pessoas negras. Os processos educacionais muitas vezes não incluem crianças atípicas. Os processos seletivos aplicados em muitas organizações não dão conta de repertórios que não venham de organizações reconhecidas pelo mercado. Buscar um ambiente mais inovador é necessariamente buscar um ambiente mais plural. E para que eu tenha um ambiente mais plural, eu preciso construir as condições para que esse ambiente seja cada vez mais inclusivo, onde caibam todas as pessoas. E aí o senso de responsabilidade coletiva vai me fazer pensar que se não tiver bom para todo mundo, não está bom para ninguém. Eu costumo dizer, gente, que só é futuro se couberem todas as pessoas. Se não couberem todas as pessoas, não é futuro possível. E quando a gente vai pensando sobre esse futuro que todos nós queremos, esse futuro onde caiba todo mundo, qual é o legado que eu e você estamos deixando? Como a gente está se organizando com as decisões que a gente está tomando no nosso micro-universo, no dia a dia?
Não é sobre as grandes revoluções e as grandes transformações. É sobre as minhas decisões diárias, sobre as minhas 300 decisões diárias éticas que eu preciso tomar para pensar que inovar é sobre tornar o mundo um lugar melhor. Inovar é pensar lugares que não foram projetados e desenhados para pessoas como você. Eu não acredito na jornada do herói. Ela não me contempla. Porque muitas vezes ela é desonesta. Eu queria que fosse, tudo pode ser, basta acreditar. É só você se esforçar que você chega lá. A gente sabe que não é assim. Por isso a gente precisa pensar na lógica da rede. Por isso que a gente precisa pensar na inovação na perspectiva humana. Por isso que a gente precisa acreditar nas nossas singularidades e acreditar no potencial dado. E entender que a vida, além de ser essa maratona, ela também é uma corrida de revezamento. Alguém correu muito e me entregou um bastão. A minha responsabilidade e a sua é correr o máximo que a gente puder para entregar o bastão na mão de alguém que vai mais longe ainda do que a gente. Porque vamos projetar futuros desejáveis, possíveis e fazer boas escolhas hoje. Porque, de fato, o que existe de mais inovador é o humano. Obrigada.